Olá pessoal, a gente vai conversar aqui um pouco sobre a largura, como fazer largura, determinar a largura em manta. O que significa isso? Como a gente faz a largura, avalia a largura de um tecido que a gente recebe numa confecção ou que numa indústria a gente está fazendo validação em laboratório. Então esse teste ele é muito usado no recebimento da matéria-prima para as confeccionistas ou, no caso da indústria, para fazer a liberação da mercadoria. Vamos passar para vocês um pouquinho na prática como funciona. Vale ressaltar que isso daqui está base normativa, a gente está usando uma base da ISO, mas a gente faz adaptação, tá? Lembrando que toda norma que a gente segue não é que ela já tem um padrão estipulado. O padrão vem de acordo com o acordado entre você e o seu cliente, né? Entre a relação cliente e fornecedor. E depois disso também vale ressaltar que, além de tudo, do padrão tem tolerância. Então assim, vamos determinar uma largura de 1,80 e que a gente aceita 2 centímetros a mais ou menos 2 centímetros. Significa que eu vou aceitar de 178 a 182. Então vamos demonstrar para vocês como faz isso na prática e para que vocês consigam replicar isso no dia a dia na empresa de vocês. Bom pessoal, a primeira coisa que é importante é a gente definir quais são os instrumentos que a gente vai precisar, quais recursos nós precisamos para atender um teste. Nesse caso da largura, a gente precisa da malha e é importante que ela esteja descansada no mínimo 2 horas, para que ela perca tensionamento do rolo. Depois nós precisamos de um caderno para fazer os registros, uma caneta, nós precisamos de uma trena ou uma fita métrica muito importante que seja calibrada, uma calculadora para que a gente faça a média aritmética das 3 larguras que nós vamos retirar. E o que é super importante, que eu sempre dou a dica, é que vocês façam um procedimento padrão para que todo mundo faça igual, ok? Para que a gente siga as mesmas regras, independente de quem vai ser a pessoa que vai executar o teste, que a gente siga o mesmo padrão. Então, nesse caso, qual que é a ideia? A gente já fez aqui para vocês, mas a gente vai demonstrar. Então, o nosso artigo descansou por no mínimo 2 horas e nós vamos fazer as 3 medidas. Lembrando que a gente sempre tem que deixar pega normalmente 1 metro de rolo, ok? 1 metro, mas a 1 metro da ponta do rolo. Não pega a ponta não, descarta a primeira ponta. E faz as medições a cada 10 centímetros no mínimo, a cada 10 centímetros. Estão vendo? Olha aqui. A gente marcou aqui para ficar mais fácil para vocês. Mas tem que ter 3 medições no mínimo a cada 10 centímetros. Após realizar as 3 medições, a gente registra aqui. Nós fizemos esse teste para vocês. Fazemos a média aritmética, que significa somos 3 e divide pela quantidade de vezes que eu fiz isso. No nosso caso foram 3 vezes, então a gente divide por 3 e a gente obteve uma largura de 184,03. Pessoal, para finalizar, a dica que a gente dá aqui é que vocês sempre acordem com o seu fornecedor ou com o seu cliente qual que é o padrão que vocês determinam. Então é a largura mais ou menos 2 centímetros, é a largura mais ou menos 2%, é a largura mais 2 menos 0. Então acordem isso com o cliente de vocês, porque combinado não sai caro para ninguém. Um beijo para todos, espero que tenham aproveitado e que seja útil para vocês.